Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou aqui hoje para convidá-los para uma jornada em que nós faremos ampliação simbólica e faremos algumas reflexões acerca de vários processos que acometem o nosso corpo. Então, na minha cabeça, fazer essa jornada junto com vocês. Comentem muito nos nossos vídeos, mandem sugestões, seja aqui neste vídeo, seja lá para o canal das redes sociais do IGEP ou até para mim, que eu pretendo fazer vários vídeos ligados à psicossomática, para que nós possamos conversar um pouco e ampliar, mudar, quem sabe, o nosso pensamento acerca das doenças. Então, a psicossomática, ela nasce com uma proposta de que nós olhemos, né, para que a gente tenha uma visão a respeito dos processos que acontecem no nosso corpo e que nós passamos, então, a olhar para o homem num sentido mais completo, a olhar o homem na sua totalidade. Então, esse é um princípio da psicossomática. E aqui, na psicossomática vista do ponto de vista do método junguiano, da psicologia analítica, nós entendemos, então, que todo processo de adoecimento que vem para este corpo, todo sintoma, toda doença em si é um complexo que aqui está para conversar conosco. E dessa forma, então, hoje eu escolhi que nós comecemos essa nossa jornada pela dor. Quem nunca sentiu dor, né? Então, olha que interessante essa frase do Durval. Essa frase eu sempre fui apaixonada por ela, desde do meu TCC de graduação foi sobre dor. Olha só, a dor é universal. Todos podem experimentar, inclusive os que não são de natureza perversa. A dor, enquanto sintoma, atravessa os pressupostos contemporâneos de sucesso. Todos necessitamos deste sinal de alerta de que algo de errado aconteceu. Então, sentimos dor para que alguém nos socorra, nos escute, nos coloque novamente na trilha da saúde e do bem-estar. Então eu convido todos vocês a pensar, puxa vida, certamente não é legal quando a dor nos visita. Afinal, dá para sorrir quando está com dor? Será que dá? Né? Como que é a nossa sociedade hoje em dia? De que forma a gente vive essa dor? Então, eu acho que num primeiro momento se torna mais importante aqui na minha cabeça eu refletir junto com vocês de que todos nós sentimos dor. Então, desse modo, talvez eu colocaria a dor como sendo um arquétipo. Não importa em qual época do mundo eu chegar, mesmo que eu não souber a língua e eu fizer uma face de dor, eu mostrar algum lugar, a pessoa já vai entender que eu tô com dor. Então, ou seja, desse modo, eu posso dizer sim que a dor é arquetípica. Mas acontece que, como todo arquétipo, eu tenho acesso a isso ao nascer, mas essa dor ela vai ser preenchida por todas as experiências que se assemelhem. Então, talvez todas as vezes na minha vida, e na de você que está me ouvindo agora, que você sentiu dor, isso vai preenchendo esse complexo, né? E então eu passo a ter o núcleo. Será que todas as vezes que você teve dor, você foi acolhido? E você? Você ouviu a sua dor? Então, tudo isso vai mudar e vai influenciar a forma com que você vive qualquer tipo de dor hoje, né? Para além disso, a dor, ela também passa a fazer parte do núcleo afetivo de outros complexos. Então, por exemplo, se a minha experiência com a minha mãe, se a minha experiência com relacionamentos afetivos ou não, elas foram dolorosas e se isso porventura foi se repetindo ao longo do tempo, então a dor passou a fazer parte desse outro complexo. Olha que coisa. Né? Mas tem um fato muito interessante quando nós vamos entender sobre os processos álgicos, né? Que é o seguinte: como nós vivemos a dor hoje em dia? Isso é interessante para a gente entender. Então, todas as dores que me atravessam hoje em dia, elas são muito exacerbadas. Por quê? Porque eu e você, nós vivemos num mundo de produtividade, onde de alguma forma se tornou muito errado. É quase um pecado sentir dor. Se você está sentindo dor, é porque você não é capaz. Imagina, toma um remedinho, passa essa dor, sacode a poeira, veste um cropped, não é assim? Eu não estou dizendo que você não deve lutar, inclusive para se manter ativo, para se manter em conversa com todos os seus complexos, inclusive com o da dor.
Mas, às vezes, eu preciso sim parar um pouco, sentir essa dor e até conversar com ela. Entender que complexo é esse que me visita, né? Porque acontece que eu e você, nós vivemos no mundo da produtividade, onde se tornou quase um pecado eu viver este outro lado da vida, onde as dores me atravessam, onde há os limites daquilo tudo que eu não consigo fazer, onde o cansaço, a mágoa, o medo, a angústia chegam até mim. Isso parece que é errado, parece que é uma espécie de fraqueza, de incapacidade, e não é verdade. Tudo isso faz parte da vida. Então, desse modo, nós estamos vivendo numa sociedade de intocáveis, onde toda dor deve ser rechaçada a qualquer custo. E a única coisa que nós conseguimos com isso tem um nome, algofobia, que é o medo exagerado da dor. A gente faz de tudo, se submete a situações que não deveríamos só para não sentir dor. E a única coisa que nós conseguimos ao rechaçar esta sombra e esta experiência é nos tornarmos extremamente sensíveis à dor. Então, por isso que hoje, muitas vezes, eu me observo com muito pouca resiliência para situações. E talvez você também esteja na mesma. Mas que tal você chamar a sua dor e conversar com ela, e sentir, e entender? Eu acho que Nietzsche foi muito acertado quando ele nos traz a ideia, por exemplo, de que toda dor é uma espécie de um portal. Talvez, se você conversar com as suas dores e perguntar: para que você está aqui? Perguntar mesmo, literalmente. Para que você está aqui? Você está a serviço de quem? Quem sabe uma grande dor que possa estar te atravessando neste momento está te falando sobre um limite seu que você ultrapassou e nem percebeu, sobre um desconforto, sobre um sentimento de vazio e talvez você esteja fora do seu daimon, talvez a dor esteja a serviço da sua alma, te convidando para voltar para o seu caminho com uma vida com muito sentido e significado. Então, isso e mais tantas outras ampliações que nós podemos fazer, tudo isso vocês vão encontrar lá no nosso curso de psicossomática. Tudo isso vocês vão encontrar e devem encontrar nas suas sessões de terapia, onde cada dor deve sim ser olhada. Nós temos que sair desse contexto, dessa dominância de uma sociedade onde existe um positivismo exagerado. Veja, não há problema nenhum em olhar a vida com outros olhos, porque afinal tudo depende da forma que nós vamos viver. Agora, a partir do momento em que eu rechaço qualquer tipo de sofrimento, que eu rechaço a dor, não vai adiantar. Assim como Jung nos conta do princípio da sombra, não adianta eu me enganar achando que a sombra não vai me visitar. A única coisa que eu vou conseguir ao rechaçar a sombra e todas aquelas vivências, né, então que eu julguei que não são boas, dignas de ser vividas, a única coisa que eu vou conseguir é me tornar uma pessoa partida. Porque aceitar a minha dor, aceitar a minha sombra, aceitar tudo aquilo que me incomoda, é aceitar também a minha inteireza. Então, tem outras questões que nós podemos falar acerca da dor, né? Em que momento essa dor surgiu, podemos conversar com as nossas dores todas, podemos também fazer ampliações simbólicas a respeito do lugar. Em que lugar que apareceu essa dor? Esse lugar, ele corresponde a quê? Porque talvez uma dor na minha mão direita não seja a mesma coisa que a da minha mão esquerda. E a dor da minha mão direita talvez não seja a mesma do meu colega, mas é sempre bom ter um ponto de partida e a gente poder conversar sobre isso, tá bom? Então, espero vocês, espero as dicas, espero os pedidos, as sugestões de novos temas para nós ampliarmos. E esta aula sobre dor é uma aula lá do nosso curso de psicossomática. É claro que aqui é um tempo muito curtinho, mas lá nós vamos percorrer a história da dor, nós vamos ver os tipos de dor, faremos ampliações simbólicas, de fato é muito rico. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo.